Então, hoje a gente vai entrar num assunto novo aí, né? Com relação à adição de arcos, né? E eu vou mostrar para vocês que, por exemplo, se eu quero calcular o seno de 75 graus, e eu conheço o seno de 45 e conheço o seno de 30, será que é só somar esses dois valores? Tá, então é isso que a gente vai analisar hoje. Olá, moçada. Nós temos aqui a seguinte situação, ó. Imaginemos o ciclo trigonométrico, certo? Nosso raio unitário. Aí eu tenho aqui um ângulo A, que é esse ângulo aqui, ó, que é referente a esse arco aqui, ó, MA. Tudo bem? E aí eu vou pegar um outro ângulo, um ângulo B, e esse ângulo B é esse menorzinho aqui, ó, que é referente a esse arco MN. A pergunta é, o arco AM é somar esse medido AM mais esse medido MN. Se eu somar esses dois arcos, provavelmente estou somando esses dois ângulos aqui, certo? Então, ó, o ângulo B ele está referente à medida do arco MN, certo? E o ângulo Azinho ele é referente à medida do arco AM. Se eu somar o ângulo A com o ângulo B, eu estaria somando o arco AM com o arco MN. Tudo bem? Então, isso é o nosso conceito inicial aqui para a gente começar a aula. A pergunta é a seguinte, ó. Vamos pensar em seno. Seno do ângulo A, seno do ângulo B. O seno do ângulo A corresponde a esse arco do ângulo A e o do ângulo B está aqui, certo? Só que se a gente transportar isso para cá, olha só, essa medida aqui, ó, seria a medida do seno do ângulo A. Só que essa medida que está daqui até aqui, ó, não é do ângulo B. Ó, se a gente ligar aqui, ó, e falar que essa medida aqui é referente à medida do seno do arco B, isso é mentira. Porque a gente sempre tem que relacionar o ângulo a partir do zero aqui, ó. Certo? E eu não posso dizer, então, que esse pedaço aqui, ó, é o seno do ângulo A, isso aqui é o seno do ângulo B, então o seno de A mais B é somar os dois. Tá, vou mostrar que é mentira isso da seguinte maneira, ó. Seno de um ângulo de 30 graus. Quanto vale isso? Vale meio, certo? Seno do ângulo de 60 graus. Vale raiz de 3 sobre 2. Eu quero saber quanto vale o seno do ângulo de 30 mais o de 60. Na verdade, que ângulo eu estou calculando aqui? O seno do ângulo de 90. E nós sabemos que o seno do ângulo de 90, ele é o máximo aqui, ó. Ele vale 1. Então agora a pergunta é, posso dizer que o seno de 30 somado com o seno de 60 é igual ao seno de 90? Então isso aqui é uma pergunta, ó. Tá? Se a gente substituir no lugar do seno de 30 aqui o meio, e no lugar do de 60, raiz de 3 sobre 2, pergunta, isso dá 1? Nem que a vaca tussa, certo? Então isso aqui é diferente. Se isso é diferente, então a pergunta é, como calcular a soma de arcos? E aí eu vou apresentar para vocês agora algumas fórmulas. E aí diz o seguinte, ó, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá.
como é que eu vou fazer para resolver esse problema sem pirar? Então agora você vai guardar essa ideia aqui, ó. Seno da soma de dois ângulos vai ser: minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A vezes o cosseno B, seno B vezes o cosseno de A. E o sinal, se é mais, a gente continua somando. Então, minha terra tem palmeira onde canto sabiá. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Fala assim, não entendi nada. Nós sabemos que o seno de um ângulo de 30 vale meio e que o seno do ângulo de 60 vale raiz de 3 sobre 2 e que o ângulo de 90 vale 1. Certo? Nós queremos calcular o ângulo de 90 dessa maneira, ó. Seno de 30 mais 60. Então, isso aqui é o ângulo de 90. E eu quero calcular ele dessa forma. Então, eu vou usar aqui a formulinha, ó. Quem é o nosso ângulo A aqui? O nosso ângulo A aqui eu chamei de 30. E o nosso ângulo B, chamei de 60. Então, a formulinha diz o seguinte, ó. Seno de A mais B é igual. Minha terra tem palmeira onde canto sabiá. Seno do A, seno de 30, vezes o cosseno B, mais o seno B, vezes o cosseno do ângulo A. Então, isso aqui é a formulinha para a gente calcular. Então, nós vamos descobrir o que aqui? Quanto vale o seno de 90. Quanto tem que dar essa conta aqui? Tem que dar 1. Se não der, a gente perdeu a aula hoje, vamos embora. Tudo bem? Então, vamos substituir, ó. No lugar do seno de 30, eu vou colocar meio, vezes o cosseno de 60. Aí você fala assim, senhor, mas quanto vale o cosseno de 60? Lá naquela tabelinha nossa lá, cosseno de 60 vale meio. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Certo? Todo mundo sobre 2, aquela coisa toda. Isso vai somar com o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, vezes o cosseno de 30, que também é raiz de 3 sobre 2. Bom, quanto dá meio vezes meio? Isso dá 1/4. Mais raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que dá 3, e 2 vezes 2 dá 4. Se nós somarmos 1/4 mais 3/4, isso dá 4/4, e nós chegamos à conclusão, então, que o seno de 90 vale 1. Dentro de um arco. Então, seno de A mais B. Senhor, como é que ficaria o seno de A menos B, se eu estiver fazendo uma subtração de arcos? O processo vai ser o mesmo, ó. Vai ser o seno de A vezes o cosseno do ângulo B. Aqui vai ser o seno do ângulo B vezes o cosseno de A, só que agora o sinal é negativo. Tudo bem? Então, ó, o que difere de cima para baixo aqui, do seno da soma com o seno da subtração, está vinculado ao sinal. Então, se eu estiver somando, a gente soma os arcos. Se eu estiver subtraindo, eu faço subtração deles. Então, isso aqui é o seno da soma de arcos. Tudo bem? Eu já vou escrever a fórmula aqui, porque o raciocínio é o mesmo. No caso do seno, a gente canta, né, a gente recita, né? Minha terra tem palmeira onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. No caso do cosseno, são duas coisas que fedem. E umas coisas que fedem mesmo. A primeira delas é o cocô. Então, nós vamos fazer a multiplicação do cosseno do ângulo A com o cosseno B. E a outra coisa que fede é o CC. Então, ficaria seno de A vezes seno do ângulo B. O que vai mudar agora é o seguinte:
Quando o sinal aqui é mais, aqui é menos. E a mesma coisa a gente vai fazer para o cosseno da subtração. Só que como aqui é mais, que é menos, que eu vou somar. Senhor, como é que eu vou guardar essa forma? Eu vou guardar essa forma da seguinte maneira. Ó. Se eu estiver fazendo a soma de arcos do seno, minha terra tem palmeira de canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Se eu estiver fazendo cosseno da soma, duas coisas que fede, cocô e CC. Então, cosseno A, cosseno B, multiplicando. Seno A, seno B, multiplicando. Regra, sinal no seno acompanha e no cosseno inverte. E vamos abrir então aqui a fórmula da tangente. Tangente da soma de dois arcos vai ser a Elis Regina. Viu falar nela, não? Louco, hein? Tem gente que ama, tem gente que bebe mar. Tem gente que não ama beber. Então, tangente de A mais B é tangente de A mais tangente de B, 1 menos a tangente de A vezes a tangente de B. Tá? Então, tem gente que ama, tem gente que bebe, mais 1 menos tangente de A menos B, se eu estiver somando. Só se estiver subtraindo. E se eu estiver fazendo a tangente de A menos B, como que vai ficar isso? A regra é a mesma. A gente vai escrever aqui tangente de A, tangente de B, dividido por 1. Aqui tangente de A, vezes a tangente de B. E que muda? Sinal. Então, se aqui é subtração, em cima subtrai e embaixo soma. Beleza? Então, tem gente de A mais B. Tem gente que ama, tem gente que bebe mais. Tem gente que não ama beber. Eu já havia mostrado no exemplo anterior nosso lá, o 60 e do 30, né? Mas vamos para a apostila aqui e seguir o exemplo. Senhor, como é que eu mostro que é diferente? Bom, o que é isso aqui? Isso aqui é 90. Aqui desse lado vai ficar seno de 90. Ele quer dizer que isso aqui é diferente de quanto? De raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2. Seno de 90 é 1. Raiz de 2 mais raiz de 2 vai dar 2 raiz de 2 sobre 2. Então isso está dizendo que 1 seria igual a raiz de 2 e que não é. Então está provado. Ele pede para você calcular o seno do ângulo de 75. Aí você fala assim, senhor, não tem nem ideia. Então agora é só jogar na fórmula e acabou. Aí você fala assim, mas como é que eu vou guardar aquela fórmula? Então, olha lá, nós vamos sempre guardar aquela fórmula cantando uma musiquinha aí, ó. Então, seno de 30 mais 45, um é o ângulo A, o outro é o ângulo B. Então, minha terra tem palmeira onde canta o sabiá. Seno do ângulo A vezes o cosseno do ângulo B, mais o seno do ângulo B vezes o cosseno do ângulo A. Então, lá, minha terra tem palmeira onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Só para deixar claro, esse é o A, esse é o B. Então, A, B, B e A. Na soma do seno a gente soma também. Então, agora eu vou substituir o valor desses valores que estão aqui na tabela. Então, a nossa tabelinha aqui, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. Então, olha lá, seno de 30, meio, vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2,
vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Senhor, quanto vai dar o seno de 75, então? Multiplico de cima com o de cima, raiz de 2 sobre 4. Multiplico de cima com o de cima, raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6 sobre 4. E terminou. O item B é para calcular o cosseno de 75 agora. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Cosseno de 75 eu não sei. Mas, se você pensar naqueles ângulos, eu posso escrever isso aqui também como sendo 30 mais 45. E agora, a regra é a seguinte. Se eu estou calculando o cosseno da soma, eu vou calcular a multiplicação daquelas duas coisas que ferem. Então lá, o co, que é o cosseno de A, vezes o cosseno de B, e o CC. Então, o seno de 30 vezes o seno de 45. Só atenção agora, ó. Se eu estou somando aqui, vai ser subtração. Então, olha lá. Quanto dá o cosseno de 75? Cosseno de 30, eu vou olhar na minha tabelinha lá. Quanto que vale? Raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 30, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, isso vai ficar raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. Esse é o valor do cosseno de 75. Se nós substituirmos aqui os valores, né, calculando raiz de 6, raiz de 2, fazendo essa conta toda, eu vou achar o cosseno de 75 igualzinho da calculadora. E aí, Jedi, curtiu a aula? Dá um likezinho aí, compartilha o vídeo, me ajuda. Valeu, tamo junto, que a força esteja sempre com você.